A solenidade de Pentecostes é celebrada com duas missas. A primeira missa é celebrada no sábado e a segunda missa é celebrada no próprio domingo de Pentecostes. Ambas as celebrações têm liturgias da palavra com profundas informações sobre a vinda do Espírito Santo como dom à Igreja. Na missa da vigília de Pentecoste, nós lemos uma passagem do livro de Gênesis sobre a Torre de Babel. Esta passagem é da maior importância para compreendermos o que significa o dom do Espírito Santo, pelo seguinte: os homens que quiseram construir a Torre de Babel, eles tiveram a pretensão de ultrapassar os limites da condição humana e chegar a ser como deuses, morando no céu, que é o âmbito da própria divindade. Acontece, porém, que Deus interpretou esta pretensão destes homens como um pecado de idolatria. Deus interveio, confundiu a língua deles e eles se espalharam pela terra, abandonando a construção da torre. E espalhando-se pela terra, a diversidade de línguas levou a humanidade ao desentendimento, levou ao ódio, levou ao homicídio, levou às vinganças, levou às guerras. Em outras palavras, a humanidade passou a viver no pecado, e nesta condição de pecado é que absolutamente não poderia jamais atingir o nível celeste e ir morar no âmbito da própria divindade. Este fato do desejo de morar onde a divindade mora, ou ser como os deuses, não era novidade quando os homens de Babel tentaram construir a sua torre. Já no início de Gênesis, na história da criação, aparece a cena de Eva sendo tentada pela serpente. A serpente propõe a Eva comer o fruto proibido, e Eva diz: se nós comermos este fruto que Deus nos proibiu, nós morreremos. E a serpente, na sua capacidade de mentir, diz a Eva: não morrereis. Pelo contrário, tereis o conhecimento do bem e do mal, e sereis como deuses. Este era exatamente o ponto fatídico pelo qual a serpente conseguiu enganar Eva. Eva, então, enganada, come do fruto proibido, e Adão também come do fruto proibido. Mas, depois disto, eles percebem que foram enganados quando, abrindo os olhos, eles veem que não são deuses, mas eles se encontram nus, desprovidos daquela segurança que antes eles tinham, sem o temor, sem o sentimento de culpa de um pecado. Eles foram tentados pela auto-idolatria e quase acabaram caindo nela. Os filhos de Adão e Eva se multiplicaram pela terra e herdaram dos pais o mesmo pecado. Eles quiseram chegar ao nível dos deuses. Eles quiseram ser como os deuses, por isso construíram a Torre de Babel. E Deus os puniu com a multiplicação das línguas e a dispersão por toda a terra. Tanto Adão e Eva, quanto a humanidade de Babel, desejaram ultrapassar as condições da própria humanidade. Quiseram chegar a ser iguais à divindade, quiseram ser como deuses. Mas, pelo pecado da idolatria, não conseguiram. Na missa de Pentecostes, nós lemos na primeira leitura o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Nos versículos 3 a 6 está dito que os apóstolos reunidos no cenáculo ouviram um grande vento e línguas de fogo se pousaram sobre a cabeça de cada um deles. Eles receberam o Espírito Santo. Como consequência, eles passaram a falar diferentes línguas.
Uma multidão que se reuniu diante do cenáculo, atraídos por aquele vento violento, imaginaram que alguma coisa especial estava acontecendo e esta multidão começou a ouvir os apóstolos que saíram para fora e disseram a mensagem de Jesus Cristo sobre a salvação da humanidade. Então, cada pessoa que estava ali presente, com as suas línguas diferentes, ouviam os apóstolos falarem na língua deles. Era o dom de línguas que teve a capacidade de reunir aquela multidão, não dispersar a multidão das pessoas, reunir aquelas pessoas, e este foi o efeito do dom das línguas do Espírito Santo. Reunir, não dispersar, juntar, não separar, levar as pessoas para Jesus Cristo, para serem perdoadas dos pecados e poderem subir ao céu sem esta limitação do pecado da autoidolatria. Do céu veio o Espírito Santo, portanto, para levar a humanidade para o próprio céu. Nós devemos perguntar: alguma pessoa já chegou ao céu? Nós sabemos que Jesus Cristo, o único homem que depois de ressuscitado, subiu ao céu, como nós celebramos na missa da Ascensão, na solenidade da Ascensão de Jesus ao céu. Ele, homem como nós, exceto no pecado, atravessou as nuvens, foi para o céu, acima dos altos dos céus, e sentou-se à direita de Deus. Ora, este mesmo Jesus que subiu ao céu, ele, no dia da sua ressurreição, apareceu aos discípulos na tarde do dia de Páscoa. Saudou os discípulos, dizendo: a paz esteja convosco. Em seguida, ele soprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Os pecados a quem perdoardes serão perdoados. Aqui estava a solução do grande problema. O fim dos pecados, o perdão dos pecados, que era o impedimento para que a humanidade atingisse a própria divindade. Com o perdão dos pecados, Jesus pode levar todas as pessoas consigo para o céu. Jesus realiza o grande plano que Deus teve para a humanidade inteira. Deus sempre quis a humanidade consigo, porém o pecado era o impedimento. Nós jamais seremos deuses como o demônio sugeriu a Eva. Nós jamais seremos semelhantes aos deuses ou ocuparemos o espaço celeste que nós não merecemos, mas pela salvação dada por Jesus Cristo, nós somos participantes da natureza divina, merecemos chegar ao céu, e tudo isto por obra da Santíssima Trindade, por obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo.